Então vamos lá. Bom, esse vídeo vai ter mais lamúria e reclamação. Se vocês não aguentam mais, imagina eu. Mas vai ter uma fofoca também pra compensar essas duas coisas, né? Vai ter uma fofoca no final que eu descobri ontem num evento de uns banqueiros aí. Então o negócio é o seguinte. Não vou pedir like nesse vídeo, não. Ninguém merece dar like, nem se inscrever. Não se inscreve, não dá like, que esse canal só fala de política agora e enchendo o saco. Eu juro pra vocês que eu não queria ficar falando mal do governo toda hora, mas é que tá impossível, né? Parece que tá rolando uma nova tentativa do governo de tributar papéis isentos que preocupa aí bastante o mercado. Vou ler a matéria aqui com vocês e fazer alguns comentários, mas lembrando, ontem ainda a gente soltou um vídeo, cara, revoltante ali, de um tributo mal aplicado, sem nenhum estudo aparentemente, que vai prejudicar a nossa indústria nacional, simplesmente parecendo uma coisa completamente despreparada para arrumar 16 bilhões ali no ano eleitoral, porque, preciso gastar com algum tipo de populismo esse ano para se eleger. Não tem problema, faz parte do jogo, Bolsonaro fez, Lula faz, mas acho que dá para fazer isso de maneira um pouco mais inteligente. Você está dizendo que não tem problema criar programa social em ano eleitoral? Pessoal, vamos lá. O que a democracia pressupõe, né? Se a gente fala do ambiente democrático, eu não posso ser a Cinderela. Então vamos lá. Vou ter uma eleição de 4 em 4 anos. Durante o período eleitoral, eu estou com a máquina do governo na mão. O que eu vou fazer? Não, já sei, vou fazer arroxo fiscal no ano eleitoral. Ninguém vai fazer isso. Se você tiver 2 neurônios na cabeça, você vai simplesmente fazer um populismo, você vai começar a distribuir auxílio gás, Bolsa Família, o cara. Foi a mesma coisa que o Bolsonaro fez lá atrás, né? Teve auxílio tudo quanto é coisa, o Lula agora vai os auxílios dele também, e ele muito mais ainda, presumo, tá? E naquele período, eu reclamei, né? Se você vai falar que, mas quando era o Paulo Guedes, você não reclamou. Reclamei para um cara. Pode voltar lá que, cara, falei horrores naquela época, falei que o governo estava agindo da mesma maneira que a gente já esperava. E fizeram tudo isso e ainda perderam a eleição, né? Gastou sei lá que tanto e não conseguiu nada, gerou problema fiscal e uma série de coisas aí. Não, Raul, mas deu superávit vendendo as empresas, não é viável. Se você começar a vender seu carro num mês para pagar as contas, no mês seguinte você vai ter que vender o quê? Você vai vender a mãe? Não tem como, a mãe não vale dinheiro, não pode ser vendida. É basicamente isso. Mas agora, vamos lá. Quando eu achei que já estava ruim, né, o governo me mostra que sempre tem que todo fundo tem um alçapão. Então agora a proposta de criar IOF, né, o Imposto sobre Operações Financeiras. Por que IOF? Porque eles tentaram tributar CRI, CRA, LCI e LCA, é uma fonte de captação para o setor imobiliário para construir prédio, ou seja, moradia fica mais cara, encarece, você vai estar pensando aí, Raul, nunca vou conseguir comprar uma casa, né, e tal. Isso aqui encarece o custo da moradia. CRA é o certificado de recebíveis do agronegócio, enfraquece o nosso agro, que está indo muito bem, né? Em vez da gente promover uma industrialização aqui via agro, uma agroindústria, alguma coisa também não. E LCI e LCA é a mesma coisa, só que emitido por banco, tá? Os bancos, em vez da empresa tomar direto, no caso da CRI e do CRA, eu sou dono da imobiliária, eu mesmo emito o meu CRI e fica tudo certo. No caso do CRA, eu sou dono da empresa, eu emito e fica tudo certo. No caso da LCI e LCA, os bancos emitem e me emprestam o dinheiro. Ou seja, o crédito para essas empresas ficou mais caro, via banco ou via mercado, porque esses setores são isentos. Esses setores são isentos para a gente conseguir captar mais, construir mais casa e evoluir melhor o agro. É por isso que o agro funciona tão bem, né? Tem incentivo. Isso aqui acaba sendo um incentivo do agronegócio. A gente deveria estar falando de criar o da indústria. A gente deveria estar falando pelo contrário, né? Como é que a gente faz o CRI, que é o do certificado de recebíveis da indústria aí? A gente deveria estar falando de infraestrutura. Por que não? Por que a indústria não pode se financiar a custo zero? Os industriais ficaram frouxos nesse país, você não acha, não? Certeza disso. Foi o tempo que o industrial mandava nessa porra. Vocês agora são cadelas do governo. São cadelas, aceita tudo calado. O que é isso, cara? Em vez de vocês estarem brigando por um direito a mais, estão aí aceitando. Olha onde vocês foram parar. Vai morrer tudo, não vai sobrar uma indústria nesse país. Vê a quantidade de indústria, o enfraquecimento, vocês perderam já tudo quanto é coisa. Estão sem nada, né? E vai continuar. Então, nas últimas semanas, voltaram a circular comentários do mercado sobre a retomada dos planos do governo para tributar as aplicações isentas. De fato, ontem teve esse buchicho lá, pro setor imobiliário e do agronegócio. A proposta seria aplicar aí o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, sobre os certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs, do agronegócio, o CRA, e sobre as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, que é a LCA. Consultado, o Ministério da Fazenda informou que não vai comentar o assunto. Então, não vamos falar não. O que deixa margem para a possibilidade dos estudos estarem sendo feitos. Não adianta, vocês querem varrer para baixo do tapete. Não vai varrer para baixo do tapete. É ano eleitoral e vocês vão ficar com a fama de criar imposto. Eu farei essa fama acontecer. O governo já está debatendo projetos e medidas alternativas à medida provisória 1303, que tributava diversos ativos financeiros isentos e acabou não passando pelo Congresso. Afirma o Guia Multifamily Office aí. Um projeto em destaque é o PL 5.369, né? E nele está previsto que os rendimentos e ganhos líquidos auferidos por aplicações de LCA e CRA ficariam sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte de 15% no momento do resgate, amortização, alienação ou liquidação do título. Olha, e o problema é que isso aqui, para quem é ricaço, você consegue resolver. É isso que me irrita mais. Porque assim, se eu sou rico, muito rico, eu preciso ficar mexendo no dinheiro do meu investimento? Não, né? Porque, por exemplo, eu posso criar um ETFzão, já existe DEB, vários ETFs desses, eu coloco
coloco o dinheiro lá dentro, ele vai fazer um ciclo de reinvestimento eterno e eu nunca vou precisar do dinheiro. Por quê? Porque o rico ele não gasta nem 0,1 do patrimônio dele. Então eu nunca vou precisar do dinheiro. Para quem que é esse imposto aqui, meus sujeitos, então? Fala para mim. Porque se ele encarece preço de imóveis, etc., né, as empresas vão repassar o custo. Não existe. A empresa não paga imposto, ela repassa. Ah, mas por que o empresário reclama então? Não sei. Porque na prática ele só repassa. Reclama porque vai vender menos, né? Você vai ter que mexer na precificação ali para vender menos, mas você repassa. O grosso do imposto você consegue repassar. Um ou outro que você vai ter que incorporar. Então, numa dessa daqui fica mais caro e além de tudo, quem está começando a investir em LCA agora? CRI, CRA, debênture? É quebrado, velho. Olha, passaram anos esses investimentos sendo isentos. É impressionante a tara que esse governo tem em ferrar com a classe média. Passaram anos, nunca teve. Quando começou a ter corretora agora, que o cara vai lá, abre a conta, sei lá o quê, aí fica esse cenário. Isso aqui não está correto, não é certo, não é bacana, não é uma política boa para um governo fazer. O projeto previa a tributação a partir de janeiro desse ano, como não foi aprovado, só passaria a valer no ano que vem pelo princípio da anterioridade, né? Ou seja, tem que ter uma consideração tempo para valer. Não haveria, porém, esse problema com o IOF, que prevê apenas prazos de 90 dias entre a definição e a sua cobrança. Então, como é que funciona isso aqui? Eles foram lá atrás, tentaram aprovar aquilo, perderam o processo, não conseguiram emplacar, porque os deputados vetaram, e agora o IOF, como eles deram a canetada lá via STF, eles estão tentando fazer a mesma coisa. Então, isso aqui é um retrocesso absurdo para o setor de construção civil. O setor já está sem funding, não tem de onde tirar dinheiro, que é esse dinheiro para fazer as construções, não tá bacana. Agora a gente vê aqui, por exemplo, que isso aqui joga mais ainda os construtores na mão dos bancos também. Coloca mais na mão dos bancos, porque agora o cara vai precisar, em vez de emitir o CRI dele direto, captar esse dinheiro com o mercado, vai precisar dividir isso com o banco, vai ter que pedir empréstimo, porque para os bancos eles continuam captando do mesmo jeito e emprestando dinheiro. Então é foda. A Associação Brasileira de Incorporadoras aí está reclamando, né? Você consegue ver o texto aí, diferente de outros instrumentos, o CRI é um veículo de financiamento direto, o que eu falei, a introdução de uma nova carga tributária sobre esse papel cria o clássico como a tempestade perfeita, aumento no custo de capital, que asfixia um dos setores que mais gera emprego no país, de fato, desestimulando novos lançamentos de imóveis e investimentos em infraestrutura urbana. Menos famílias comprando imóveis, todo mundo já falando pro governo aí, o França, né? Já avisando aí. Então, assim, é tudo que eu já disse aqui, acho que vão ficar falando a mesma coisa. E além de tudo, a volta da insegurança jurídica no Brasil, né? Porque agora você não acorda e dorme sem o governo querer tributar alguma coisa diferente na zona de investimentos aqui. Tenebroso. Raul, mas isso aqui naquele coisa dos 600 mil não entraria, né, nos meus rendimentos isentos ao longo do ano? Não, porque é IOF vai pra tudo. Você entende? O tanto que é sacanagem, porque acabaram de tributar lá os dividendos acima de 600 mil falando que ia pegar só rico e aí tá caçando um jeito de pegar todo mundo. Então, assim, é uma coisa muito absurda. E outra coisa, o governo não está permitindo que a sociedade discuta os problemas. É muito engraçado, porque a gente sempre teve uma discussão para criar imposto. Pelo menos isso o Lula tinha. Vamos lá, gente, como é que chama os empresários, tal, que parece que agora o cara se isolou completamente, ele toma as decisões do jeito que ele quer. Tá muito mais fechado, né, dentro da bolha dele mesmo, ouvindo conselho somente do PT. Então, não dá para ser assim. Chama o pessoal, entende o que tá acontecendo, entende o que dá para fazer no setor, né? Eu acho que tem coisas mais inteligentes para serem feitas do ponto de vista fiscal. Não é esse, né, o caminho. Se não der para parar de gastar, pelo menos cogitar outros modelos aqui pra gente não se ferrar, né? Agora, prometi uma fofoca, eu já conto. Você, diante disso aqui, tem saída? Eu vou te dizer, o governo sempre ele fecha uma porta e abre uma janela. E do outro lado, tem milhares de trabalhadores aqui tentando arrumar um jeito de arrumar uma escapatória. Sempre vai ter. Nesse modelo que eu te falei, um jeito da gente colocar isso dentro de um fundo, pode colocar um fundo com administração menor que esse custo. De algum jeito eu sei que meus alunos ou não vão pagar ou vão pagar menos do que a maioria. Porque a gente sempre dá um jeito na UVP de escapar. Já foi assim com o Alpo, Área, o AUVP11 que reinveste automático, não tem para dividendo para quem vai receber mais 600 mil. A gente ensinou sempre um caminho, né? Investimento lá fora também, se começar o tributo a ficar igual, a gente pode correr lá para fora, investir em offshore e tal. Então o que a gente pode fazer aqui, se você quiser? Entrar aí em auvp.com.br, preencher esse questionário aqui, não faça questionário de perfil. Sei que eu tô chato falando muito de política esses dias, mas é que não tem como, cara. Isso aqui, você entende? Afeta diretamente a nossa vida. Afeta o seu investimento. Eu tenho que usar a mídia que eu tenho para te defender, porque senão a gente não tem o que fazer. Você pode ir lá na UVP, pode entrar, pode virar aluno, você vai ter acesso à nossa plataforma de investimentos. E além disso, se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Lembrando o seguinte, a UVP, por exemplo, Raul, vou chegar lá na UVP, o que eu vou ter? Cara, vamos supor que você quer comprar uma casa. A UVP cota em todos os bancos do país para você, cota lá certinho e já te dá, ó, o melhor custo é esse aqui para você. Isso aqui a gente faz. Não só isso, né? Eu vou vir aqui no hub da UVP, é loucura. Você vem aqui, ó, o hub.uvp.com.br. Isso aqui, você tem aqui todos os nossos produtos. Tem consultoria, tem o Wealth para levar seu dinheiro para fora, a abertura de holding. Se você quiser entrar para o mercado financeiro, tem o UVP Pro para você poder se profissionalizar. Tem casa de câmbio, quero receber dinheiro de fora, quero enviar dinheiro para fora, a gente resolve tudo aqui que envolve dinheiro
dinheiro, a gente resolve pra você. Entrou lá, preencheu o questionário, você vai ter acesso. O caminho é entrar pela escola. Ah, não, quero entrar direto na consultoria, quero entrar... Não vai ter essa conversa hoje não. É só na escola mesmo. Aí o que eu vou te dizer? Eu tô indo lá pra ver se eu ganhei o prêmio, pra ver se a gente continua sendo a maior consultoria do Brasil, né? Sinceramente, eu acho que a gente vai ganhar. Mas não é a coisa que mais me importa também. Se não ganhar, também tá bom. O que eu sei? Eu sei que a gente, somente com 30 consultores, a gente compete de igual para igual com uma empresa que tem mais de 1000 consultores. Eu sei que a gente paga os melhores salários do mercado e que, portanto, temos os melhores profissionais. Mas é assim, num nível assombroso. Tem cara, consultor nosso, que vão ganhar aí muitas vezes mesmo. E aí, com isso, eu sei que o nosso time tá sempre no topo da rentabilidade. A gente não tem muito frufru mesmo. Não somos uma empresa que, o cara vai me mandar presentinho, vinho, sei lá o quê. Não, a gente é super espartano, enxuto pra caralho. Muito difícil a gente mandar presente, a gente manda, mas muito difícil. O que a gente faz é cuidar bem do dinheiro das pessoas. Então também, se a gente tiver ficado em segundo lugar, né, a gente continua sendo a melhor consultoria. Apesar de, se a gente não for mais a maior no ranking, a gente continua sendo a melhor. E aí o negócio é o seguinte, Raul, que fofoca foi essa? Rapaz, tava lá ontem a gente no evento Cazé, tava lá também. Tava eu, o Cazé, o pessoal, meus cupins, começou-se a discutir a possibilidade do próximo ministro da Fazenda ser o Mansueto. Caraca. É, o Mansueto do BTG. Seria péssimo, né, pro BTG, né? Porque o cara é bom. Mas se o Mansueto for o próximo ministro da Fazenda, aparentemente todo mundo convidou ele. Até o Flávio Bolsonaro também convidou e o Lula também. Não sei. Pelo que eu entendi das conversas de corredor... Fofoca, rapaz. É fofoca, parece que ele pode ser. E, cara, o homem é bom. Dá uma pesquisada no currículo do Mansueto aí. O cara é muito bom. Se for isso, a gente vai estar bem, hein? Aí nós vamos estar ali com o Gali, porque não parece um cara complicado, Banco Central, e a gente teria um Mansueto. Aí vai parar essa palhaçada, em nome de Jesus, dessa criação de imposto em cima de tudo quanto é coisa de investimento, se Deus quiser, né? Aí vai lá, o cara vira ministro mesmo e começa a tacar imposto na gente só pra largar de ser besta. Só pra esse vídeo envelhecer mal. Só pra largar. Comenta aí você que tá vendo no futuro se o Mansueto virou ministro mesmo e se ele virou, se ele fez um negócio bom ou bosta. Se ele fizer uma bosta, eu xingo ele tudo aqui. E no Mansueto eu chego. Se ele virar ministro da Fazenda, eu vou trazer ele aqui pra gravar pra nós. Eu não conheço ele não, mas eu conheço quem conhece. Eu conheço o Berriel, que ele já foi lá em Goiânia, ele é meio amigado com o Mansueto, é muito amigo dele, né? E, pô, ele é um cara muito foda de mercado. Você acha que a esquerda chamaria ele? O cara acho que chamaria porque ele é um cara muito estratégico, ele é um cara pragmático, ele não é um cara bobão assim, daqueles, nossa, direita, qualquer custo, ou sei lá o quê. É um cara que consegue se equilibrar muito bem. É isso, beijo.